A carta aos Efésios é uma das mais belas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele, ao escrever suas cartas, ele naturalmente, nos primeiros capítulos, ele está sempre expondo a doutrina. Depois, ele vem para a prática. No caso da carta aos Efésios, do capítulo 1 ao 3º capítulo, Paulo expõe aquilo que nós chamamos a ação de Deus nas nossas vidas, trazendo-nos para viver como família de Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí, a partir do capítulo 4, ele começa uma série de estudos, até praticamente o final do seu livro, capítulo 6, mostrando a necessidade de vivermos o Evangelho de Cristo. Quando nós lemos esses belíssimos versículos, aqui do capítulo 4, versículos 1 a 6, nós vamos encontrar uma introdução como nós devemos viver na nossa vida pessoal, no trabalho, no lar, na igreja, na nossa família e onde quer que nós estejamos. E eu gostaria, nesta noite, de estar pensando exatamente sobre isso. Como eu posso praticar a unidade na minha família e na minha igreja? Nós vamos pensar exatamente sobre isso. Então, Paulo, tendo escrito, ele começa a exortar os crentes a viverem vidas de maneira digna, à semelhança de Jesus, motivados por quê? Pela nova vida que receberam, enfatizando a unidade da igreja ou do corpo de Cristo e a diversidade de dons que cada um de nós tem. Ele enfatiza a importância da humildade, da mansidão e paciência, bem como a necessidade de terem atitudes que preservem a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Para que eu possa compreender um pouquinho esse texto, é necessário que eu volte um pouquinho para a história da própria igreja de Éfeso e, entendendo essa história, aplicá-la também às nossas vidas. Éfeso, na época de Jesus, era uma cidade próspera, cosmopolita, uma das maiores do reino romano. Era um centro comercial, um centro religioso do império. Ali, na região chamada Jônia, Mar Egeu, Turquia, hoje, era famosa pelo seu porto, mas era um caldeirão de diversas culturas. Ou seja, todo tipo de povo havia naquela igreja. Sejam os judeus, sejam os gentios, sejam os povos de vários países que vinham até a cidade de Éfeso, e por ela ser um caldeirão de culturas diferentes, também tinha dificuldades diferentes. Quando ele começa dizendo assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Eu gostaria, se você está com a sua Bíblia aberta, que você acompanhasse texto a texto, pois nós estaremos explorando o texto e explicando e aplicando-o para o nosso bem viver. Se você está aí na sua casa, faça a mesma coisa, abra a sua Bíblia, capítulo 4 de Éfeso. Então, Éfeso era uma igreja multicultural. Era uma comunidade, então, formada por diversas culturas, que vivia a diversidade, e vivendo a diversidade, naturalmente, haviam dificuldades relacionais e comportamentais, e nem sempre viviam à semelhança de Cristo. Muito embora tivessem o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do ensino de Jesus, o conhecimento do ensino de Paulo, o conhecimento do ensino de Priscila, o conhecimento do ensino de Áquila, o conhecimento do ensino de Apolo, ainda assim eles conviviam com culturas diferentes. E os novos crentes que eram recebidos na igreja e que estavam num processo de transformação, de santificação, aprendendo as doutrinas, sabe o que acontecia? Havia um choque entre o velho homem e o novo homem, entre os crentes mais novos que estavam naquele momento de transformação, de santificação, e aqueles que já eram mais maduros,
e isso naturalmente trazia dificuldades relacionais na igreja. Então, o que aconteceu? Surgiram os críticos de plantão, os invejosos, os briguentos, os mandões, e aqueles que se irritavam com os hábitos e costumes diferentes que havia na igreja. Isso naturalmente acontecia porque, embora sejamos crentes no Senhor Jesus, embora nós tenhamos Cristo no nosso coração, embora nós tenhamos uma nova vida recebida de Cristo Jesus, quando o aceitamos como nosso Salvador, nós necessitamos buscar a maturidade espiritual. Agora pergunto, será que isso não acontece também nas nossas igrejas hoje? Eu completo 48 anos em dezembro, 7 ou 8 de dezembro de ministério. E a semelhança dos Efésios, em todos os meus ministérios, eu pude observar a mesma situação. Existem conflitos gerados pela diversidade de hábitos, diversidade de doutrinas, diversidade de cultura social, de costumes, e até diversidade de forma de culto, e que continuamente trazem dificuldades de adaptação e relacionamento na família de Deus, na igreja, mas também na nossa própria família, porque quando nós nos casamos, nós tivemos o nosso período de namoro, onde nós nos conhecemos, mas conhecemos até um limite, mas quando começamos a conviver juntos, e aí nós vamos observar que há diferenças culturais. No dia a dia a gente se conhece, no dia a dia a gente se contempla, no dia a dia a gente vê as virtudes e os defeitos. A questão toda é como eu posso conviver com a diversidade que existe entre mim e a minha esposa. Como que eu posso conviver com a diversidade que existe entre as pessoas que estão na igreja há muito tempo, as pessoas que chegam agora e as pessoas que se convertem e que vão sendo introduzidas no rol de membros da igreja por terem aceito Jesus Cristo e se batizarem. Isso sempre gera algumas dificuldades. Então, o nosso grande desafio, em meio a esses conflitos que existem, mantermos a comunhão na família e na igreja, tendo atitudes positivas, que estimulem o relacionamento saudável, baseado no amor natural, amor cristão, amor que nos faz superar com sabedoria nossas diferenças para vivermos em harmonia uns com os outros. Paulo começa dizendo assim, como prisioneiro no Senhor. Paulo está declarando, que ele estava preso naquele momento, o que de fato estava acontecendo. Ele estava em Roma no seu primeiro período de prisão em Roma, mas ele estava numa casa particular, mas ele tinha um soldado que ficava ao seu lado 24 horas por dia. Ele tinha as suas pernas amarradas em correntes, e ele vivia ali naquele local, muito embora ele tivesse a liberdade para estar falando do amor de Deus, evangelizando, escrevendo cartas, mas ele era prisioneiro naquele momento. E é interessante que quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ele disse assim, estou sofrendo até algemas. Que algemas eram essas? Aquelas que prendiam suas duas pernas, seus pés, que eram presos a uma madeira grande, que ficava ali, aonde ele dormia do lado, mas sempre preso, como prisioneiro, numa cidade, sempre junto a um soldado que cuidava da sua vida. E diga-se de passagem, se o soldado deixasse Paulo escapar, ele perdia a sua própria vida. Agora, é interessante que, quando ele fala, Paulo preso em Cristo Jesus, ele não está se preocupando com estar preso ali, juntamente com aquele soldado. Ele está dizendo, eu estou acorrentado em Cristo Jesus. A minha vida é acorrentada na vida de Cristo Jesus. Eu estou aqui nesta prisão, eu tenho os meus pés presos por correntes, sendo guardado o tempo todo por um soldado romano, mas não é por causa de César, não é por causa do Império Romano que me preocupa, mas eu estou aqui acorrentado em Cristo Jesus, porque eu amo a Cristo Jesus, porque eu prego a palavra de Cristo Jesus, porque eu sou um missionário falando do amor de Deus aos corações.
quando eu recebi Jesus no meu coração, quando você recebeu Jesus no seu coração, você tornou-se um prisioneiro de Cristo Jesus. Você tornou-se alguém que fica amarrado àquele que é o Senhor da sua vida, e você caminha cada dia, para e passo, nas suas dificuldades, nos seus problemas, mas você tem aquele que é o Senhor da sua vida, que cuida de você, que está ao seu lado, que o abençoa, que jamais, jamais o deixa. Ser prisioneiro de Cristo Jesus é estar sob o domínio dele, agindo na nossa vida, agindo na nossa história, é gozar dos cuidados de um Pai amoroso, é vivenciar a graça inefável de Cristo Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida, é saber que não importa qual seja a circunstância que aconteça no meu dia a dia, eu sei que eu estarei com Cristo e Ele estará comigo e Ele me acompanhará, porque eu estou amarrado pela fé em Cristo Jesus, vivendo na família de Deus, sendo envolvido, encarcerado, mas encarcerado na graça de Cristo, não encarcerado nas influências negativas desta vida. E essa é a realidade da nossa fé. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Meu velho tio Roque Monteiro de Andrade escreveu um livro chamado Púlpito à Sombra da Cruz. Já faleceu há muitos anos o Roque, mas eu tenho lá na minha biblioteca. Ele mostra exatamente isso. Cada um de nós está à sombra da cruz de Cristo, fazendo parte da família de Deus, e ninguém jamais poderá nos tirar dos seus cuidados paternais. Ele diz: eu rogo-vos, e lá no original tem uma palavrinha, lá no grego, que não foi traduzida aqui, que é a palavra doulos, que significa escravo. Eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui é interessante que o rogo-vos não é uma ordem imperativa, mas é um grito, é uma exortação forte. Ele diz: eu rogo, eu peço, eu desejo, eu quero que vocês possam viver de maneira digna da vocação que receberam. É um clamor veemente para vivermos dentro da glória de Deus. Paulo se refere à doutrina que havia ensinado nos 3 capítulos desta carta. Eu sugiro a você, leia a carta de Efésios. Na semana que vem nós vamos continuar o estudo e eu irei até o final da carta de Efésios, a partir do 4. Paulo, então, ele se refere àqueles 3 primeiros capítulos. E é interessante, você gosta de doutrina? Eu estava lendo um trabalho esses dias, acho que foi ontem ou hoje, e o articulista dizia o seguinte: os crentes de hoje parece que odeiam doutrina, não querem estudar doutrina, passam longe de doutrina, mas querem viver apenas os benefícios de ser um crente em Jesus. Será que é isso que acontece na nossa igreja? Nós estamos falando de doutrina todo domingo, dominicalmente, às 10 horas, né, Fábio? Explicando aquilo que nós cremos. Mas quantos estão presentes? Na nossa casa, nós precisamos entender que a doutrina é o conteúdo daquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, é a descrição detalhada da revelação bíblica. Se já fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus, precisamos viver na dimensão dessa graça no nosso dia a dia. Então, quando Paulo ele escreve esses versículos, ele está dizendo: olha, as nossas atitudes e relacionamentos devem refletir a doutrina que eu expliquei para vocês nos 3 primeiros capítulos, porque se isso não refletir no seu dia a dia, de nenhum valor terá na sua vida a transformação que Deus realizou na sua vida. E aí ele usa uma expressão dizendo assim, que vivam de maneira digna da vocação. Que é viver de maneira digna? Paulo fala de comportamento ético, ensinado por Jesus, que deveria prevalecer nos relacionamentos dos crentes. A palavra digna, lá no grego, tem uma aplicação.
ela significa, tem a ideia de uma balança, com 2 pratos. Aquela que a gente usava da nossa época, né? Hoje em dia você vai no supermercado, coloca em cima daquela balancinha lá, e você paga, não existe mais pratos para pesar. Eu sou daquela época que haviam 2 pratos. Minha avó tinha um desse, colocava as coisas de um lado e colocava o peso do outro lado, e até igualar, levava um tempo, às vezes precisava de vários pesos ou várias composições. Aqui, no grego, a ideia é essa, é uma balança de 2 pratos, onde de um lado colocamos a vida de Cristo, e do outro lado nós colocamos a nossa própria vida. Andar de modo digno significa equilibrar a balança da nossa vida, vestindo a camisa de Cristo Jesus e vivendo de forma prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Então, na medida em que eu conheço mais o meu Salvador, à medida que eu conheço mais aquilo que Ele ensinou, à medida que eu me aprofundo na sua palavra, eu vou vivenciando essa graça, essa palavra no meu dia a dia e vou me tornando cada dia mais próximo de Jesus. Será que um dia essa balança vai se equiparar? Com certeza não, porque nós somos ainda miseráveis pecadores, salvos, lavados no sangue de Cristo Jesus, mas nós caminhamos, procurando equilibrar essa balança no nosso dia a dia. Haviam 3 fontes culturais de ética naqueles dias. A primeira é o Antigo Testamento, era o Pentateuco. Quem era o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros. E o Decálogo. Mas além do Velho Testamento, desses livros, havia também a palavra dos profetas. Havia a palavra do Senhor Jesus e dos apóstolos que falavam em seu nome, mas também havia os costumes, e eram esses que muitas vezes traziam dificuldades. Os costumes gentílicos, os preceitos que aqueles povos pagãos, ao receberem a Jesus como Salvador, eles ainda traziam no velho homem, e muitas vezes esses costumes influenciavam o viver diário e causavam conflitos, até que por completo fossem transformados pelo Espírito Santo. E é interessante que Paulo, ao falar de ética, ele vai lá para Filipenses 4:8, e ele escreve uma palavra muito interessante, dizendo assim: finalmente, irmãos, presta bem atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. O que ele está dizendo? Olha, você precisa ser movido pela ética da graça de Deus, e a ética da graça de Deus envolve aquilo que é correto, aquilo que é o respeito, aquilo que é justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor a Deus. Então, no capítulo 4-6, ele vem justamente falar de como eu preciso viver esse evangelho que ele descreveu lá no início do seu livro. Da vocação que receberam, a que nós fomos vocacionados? Eis uma pergunta: qual é a vocação de Deus no seu coração? A primeira vocação é: eu preciso glorificar a Deus com minha vida. A segunda: eu preciso viver e refletir a nova vida de Cristo no meu dia a dia. A terceira: eu preciso testemunhar, através das minhas atitudes, a glória de Deus. A quarta: eu preciso viver na contramão da cultura pecaminosa do mundo. A quinta: eu preciso rejeitar a cultura da relatividade do pecado, para viver na santidade que o Espírito me leva a cada dia, me conduz. Então, eu preciso conhecer essa palavra de Deus, e que 1 Pedro 2,9 sintetiza dizendo assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos aqui ao acaso.
Nós não fomos resgatados do pecado ao acaso. Deus olhou para nós, quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, e Ele disse: eu te aceito como meu filho, porque você recebeu a Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Deus. Eu te recebo na família de Deus, e eu te torno geração eleita, para transmitir a graça de Cristo. Então, para viver a ética cristã, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, eu tenho que saber o que é certo. Segundo, eu preciso aceitar com sinceridade o que é certo no meu coração. Terceiro, eu preciso fazer o que é certo. Opa! Tem alguém que consegue fazer isso o tempo todo? Saber o que é certo, aceitar com sinceridade aquilo que é certo no coração e fazer o tempo, saber, aceitar e fazer o que é certo o tempo todo. Só Jesus Cristo fez isso, mas nós caminhamos. Por isso que Paulo, quando ele escreve sua carta, ele diz: eu sou um miserável pecador, quem me libertará do corpo desta morte? Porque nós, a cada momento, nós precisamos estar com a nossa vida submissa à vontade de Deus. A nossa consciência, os nossos sentimentos, as nossas atitudes precisam ser dominados pela presença do Espírito Santo. É aquilo que o Jonas Madureira, ele diz, que nós precisamos ter inteligência humilhada, para que nós possamos caminhar sob a graça de Cristo a cada dia da nossa vida. Do contrário, viveremos sob o domínio de quem? Do velho homem, com atitudes do velho homem, e também pela ética do mundo ou a ética do próprio Satanás. Efésios 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui a palavra enfática é a palavra suportar, que traz a ideia original de aguentar, manter erguido, estar ao lado, ajudando, empatizar, sofrer com o outro. Como isso é difícil muitas vezes, porque às vezes nós somos egoístas e olhamos apenas para o nosso ser, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, e não olhamos para o outro. E por não olhar para o outro, nós não suportamos a dor que o outro está sentindo, ou a situação que o outro está vivendo. Isso que o texto diz aqui de suportar, é aquilo que Érica fez. Quanto tempo ficou na casa de sua mãe, filha? 42 dias. 42 dias sem poder ver a Érica. Diógenes esteve aqui uma ou duas vezes. Por quê? Porque ela a ama. Ela deixou de fazer algumas coisas que eram importantes para estar ao lado, cuidando, abençoando, guardando. Esse é o sentido dessa palavra suportar no grego. Estar ao lado do outro. Mas até onde nós podemos estar ao lado do outro? Num desses quadrinhos tem um menino carregando seu irmãozinho nas costas e perguntaram para ele: por que você está carregando o seu irmão? Ele disse: para mim não é um fardo, ele é apenas meu irmão e eu o amo. É por isso. Nós precisamos aprender justamente a entender isso. Agora, ser humilde, a primeira característica da humildade é o reconhecimento que nós somos apenas, repito, nós somos apenas miseráveis pecadores, indignos da misericórdia de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, para que ninguém se glorie. O mérito é apenas de Cristo Jesus. Como pecadores, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário, onde Ele recebeu sobre si a nossa condenação pelos nossos pecados, Deus, Ele olha para nós e diz: eu te declaro perdoado, pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E naquela hora nós somos feitos família de Deus.
sendo tão somente miseráveis pecadores, não pode haver espaço para sermos arrogantes, orgulhosos, donos da verdade, ou buscarmos a glória pessoal, visto que nos tornamos filhos de Deus por adoção, mediante a graça de Cristo Jesus. E é essa graça, essa morte na cruz do Calvário, que nos torna dignos da salvação. Quando eu olho para Cristo, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a santidade em Cristo Jesus, mas eu também vejo o meu pecado. E a semelhança de Isaías, que quando entrou no templo, ele olhou e viu os serafins, viu a glória daqueles que estavam ali. Ele olhou para si e disse: ah, miserável homem que sou um pecador. E aí um dos querubins pegou um pedaço de brasa e veio e tocou os seus lábios. E ali ele foi santificado, porque ele viu o seu próprio pecado. Portanto, ser humilde é, primeiro, reconhecer que somos finitos e limitados, dependentes da graça divina para tudo. Aceitar que os planos de Deus são melhores que os nossos próprios planos, e que as nossas provações e bênçãos precisam ser recebidas com gratidão e com submissão. Servir com alegria ao próximo, sem buscar reconhecimento, gratidão ou recompensa passageira e finita, sabendo que o nosso tesouro está guardado lá no céu. Reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que envolve a nossa vida é dádiva de Deus. Reconhecer nossas falhas, buscando, quando sabemos pela obra do Espírito Santo no nosso coração que nós erramos, pedir perdão e receber o perdão do outro e perdoar o outro, ainda que o outro não me peça perdão. Eu preciso viver nessa dimensão de perdão, pois do contrário, o meu coração será um coração cheio de mágoa, um coração cheio de tristeza, um coração que não consegue olhar para o outro e olhar com um olhar de graça, o olhar de amor, o olhar de alegria. Nós não conseguiremos jamais viver em comunhão, seja no nosso lar, seja na igreja, seja onde nós estivermos, se nós não aprendermos a perdoar. Então, é viver reconhecendo a soberania de Deus sobre a nossa vida, olhando e vivendo a manifestação da graça de Cristo, buscando glorificá-lo a cada momento, em todas as circunstâncias do nosso viver. Paulo continua dizendo assim: sejam completamente humildes e dóceis. Semana passou, teve algum momento que você não foi dócil? Eu tive pelo menos 2. E eu precisei reconhecer meu erro e pedir perdão. E foi com a minha esposa. É fácil conviver um com o outro? É fácil conviver em família? É fácil conviver no emprego? É fácil conviver na igreja? É difícil, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos culturas diferentes, nós temos sentimentos diferentes, temos experiências diferentes. Agora nós precisamos estar dispostos a sermos guiados pelo Espírito Santo, vivendo em amor os princípios da ética cristã, ainda que enfrentemos com isso conflito, perseguição, prejuízos pela nossa submissão à vontade soberana de Deus. É termos uma atitude amável, paciente, compreensiva com os outros, sem sermos agressivos e rudes, controlando a raiva, a irritação, sendo capazes de olhar para o outro e compreender as dificuldades do outro. Sejam pacientes. A paciência é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada, sendo considerada um fruto do Espírito Santo e uma virtude essencial para a vida cristã. A Bíblia nos encoraja a sermos pacientes em todas as situações da nossa vida. A primeira paciência começa comigo mesmo. Porque eu tenho o meu próprio ser, a minha maneira de ser.
E eu preciso compreender que se Deus me criou assim, se Deus me formou assim, Ele também pode transformar a maneira de eu agir, a maneira de eu viver, a maneira de eu sofrer, a maneira de estar em cada circunstância da vida. E a Bíblia nos encoraja, e ela nos diz que paciência é fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 diz que a paciência é um dos frutos. Isso significa que quando nós cultivamos a comunhão com o Espírito Santo, à medida que passam os nossos dias, nossa vida, Ele vai nos concedendo essa paciência, porque ela não é natural de nós. Eu não nasço com a paciência, eu preciso desenvolvê-la. Mas quando eu vivo sob a ação do Espírito Santo, Ele trabalha o meu coração e Ele vai me levando a ter essa paciência. Paciência no relacionamento com os outros. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes, suportando uns aos outros com mansidão e longanimidade. Quantas vezes alguém te fechou essa semana no trânsito? Foi pelo menos umas 3 ou 4 vezes comigo. E não é fácil. Naquela hora, a gente tem um sentimento, mas logo você pensa assim: longanimidade, Nilson, mansidão, Nilson, olha o teu sentimento. E aí a gente muda. Paciência em relação a Deus. Senhor, há quanto tempo eu oro, Senhor? E aí o salmista no 37:7, ele diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Paciência em meio à tribulação, ao sofrimento. Estivemos muitas vezes orando com Zé Rubens essas últimas semanas, pois sua filha estava ao lado da sua mãe com câncer final. E ela sofria muito, e na hora do almoço a gente orava e pedia a Deus, dá paciência para ela. Deus abençoa. Ela faleceu ontem, já foi enterrada. Um câncer progressivo e terminal. Paciência, Senhor, para suportar. A palavra de Deus lá em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paciência como característica do amor. Um dos textos mais belos das cartas paulinas é 1 Coríntios 13. Essa senhora que faleceu ontem, aos 62 anos, foi membro da nossa igreja num passado distante, no início dos trabalhos. Coríntios, Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse o amor que você tem guardado no seu coração? Esse amor que tem delineado os teus sentimentos? Esse amor que você tem nos momentos mais difíceis da sua vida, reconstruído, reconciliado, transformado, vivenciado, de acordo com a vontade de Deus? Ele diz suportando. O texto original tem a ideia de tolerar, aguentar, ser paciente, carregar o outro. Enfatiza a importância da tolerância mútua e do apoio entre membros da família ou da igreja, guiados por um amor chamado ágape, que foi citado pelo Fio, que não mede sacrifícios, é o amor de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses 3, 12 e 14, diga-se de passagem, a carta aos Colossenses é chamada carta gêmea, porque há vários textos em Efésios que são repetitivos em Colossenses. Ele também ressaltou essa importância, dizendo assim, e preste atenção nessa palavra de Paulo: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é difícil perdoar. Como é difícil voltar. Perdoar significa que eu trato o outro como eu tratava antes de ser agredido, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento. Isso é perdão. Mas como é difícil para nós humanos termos essa característica, só pela obra do Espírito Santo no nosso coração é possível. É também ter paciência e tolerância com nossas falhas, nossas próprias falhas e dificuldades, reconhecendo que igualmente nós somos imperfeitos, carentes da misericórdia de Deus. Significa ter o mesmo espírito de perdão que houve em Cristo, praticando com a mesma intensidade e generosidade o amor do Pai. É lutar contra a guarda de ressentimentos, é lutar contra a guarda de mágoas, é lutar contra a raiva em relação às ofensas recebidas, é manifestar amor e graça, mesmo quando imerecidos, para buscar a paz, a harmonia e a comunhão, a começar lá em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, tendo um espírito de mansidão e um espírito de graça. Efésios 4:3 está ligado à campanha que nós estamos fazendo agora. Eu disse para o Fábio, não precisa passar o vídeo. A campanha Somos Um, que está usando exatamente esse texto: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Nós, que pertencemos à Convenção Batista no Estado de São Paulo, mas não pertencemos somente a esta convenção que comemorou esses dias 120 anos, mas pertencemos também à Aliança Batista Mundial, que acho que se reúne a cada 4 ou 6 anos, em vários países. Pertencemos à Convenção Batista do Brasil, pertencemos à Convenção Batista do Estado de São Paulo, pertencemos à Socibrasa, que reúne as igrejas aqui a nível regional, e a Convenção Batista no Estado de São Paulo, em seu último culto, que está aqui, que vocês estão vendo, fez a celebração justamente de 120 anos de convenção. Desses 120 anos, minha família tem participado há mais de 80. Como crentes no Senhor Jesus, batistas no Estado de São Paulo. Agora, nós estamos vivendo hoje uma campanha, que é a campanha para manter os missionários que são relacionados. Nesse quadrinho que você viu no anterior, tem ali um monte de cabecinhas ou fotografias dos rostos dos nossos missionários. E essa na campanha que nós estamos aqui fazendo, que irá até o final desse mês, é para que nós possamos ajudar a manter esses missionários com pelo menos R$3.000. E eu quero desafiar você a dar uma oferta missionária, para que a igreja possa alcançar esse alvo de R$3.000 para missões estaduais. Aqui, perto de nós temos missionários da Junta de Missões Estaduais. Tem o Souza, que é missionário, estive com ele várias vezes. Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo fala de unidade, presta atenção, Paulo fala de unidade e não de uniformidade. Unidade é algo interno produzido por Deus em nós. A nossa unidade com Deus, nossa unidade como corpo de Cristo, nossa unidade entre os salvos que o Senhor recebeu pela graça de Cristo Jesus. Mas uniformidade é algo externo, que varia em relação aos relacionamentos. Nós nunca seremos uniformes. Sempre haverá diversidade. E a parte mais difícil é justamente viver a unidade na diversidade. Essa é a parte mais difícil que nós temos. Paulo ele usa a expressão façam todo esforço. Ele está usando aqui a forma pluralística do verbo para reforçar que é a minha ação, é a sua ação, é a minha participação, é o meu engajamento na visão de Deus, na visão da igreja, na visão da minha família, é o meu planejamento adequado para alcançar essa visão e é a forma como eu ajo para que ela seja alcançada e para que eu tenha os resultados.
Isso significa a minha eficiência em fazer a obra e a eficácia nos resultados que eu consigo. Para conservar a unidade do Espírito, tenha a ideia de manter a harmonia e coesão entre os membros da família, através da presença viva do Espírito Santo em nossos corações. É buscar entendimento mútuo, mesmo quando há divergência, mesmo quando surgem os conflitos, mesmo quando há diversidade nas várias áreas da nossa vida. É participar cooperando nos desafios, apoiando, ajudando, buscando com humildade, compreensão, mansidão, longanimidade, tolerância e paz. Opa! De onde vem essa paz? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vivendo essa paz de Cristo, e assim construindo pontes de aproximação, para que haja comunhão no corpo, comunhão na família, crescimento espiritual, maturidade, para juntos glorificarmos ao Senhor Jesus. Agora, ele usa uma expressão dizendo, vínculo da paz. Não há como falar em unidade sem falar em paz. Também não há como falar em paz sem falar de cooperação mútua. Aqui, vínculo. Quando você pega 2 papéis e pega o seu grampeador e você grampeia, você vinculou 2 papéis, agora estão juntos. Esse vínculo é exatamente isso, que é o sentido. É somente através da paz disponível em Cristo Jesus, eu posso obter e entender esse vínculo e viver esse vínculo uns com os outros. Não há paz sem a presença de Cristo vinculando os nossos corações, definindo o nosso propósito, definindo a nossa estratégia, unindo a nossa família, a nossa visão como igreja, para que nós juntos possamos alcançar a missão de Deus. Paulo ensinou assim, lá em Romanos 12:5, dessa forma, nós, embora muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui é usada a mesma palavra, esse ligado aqui é vínculo, uns aos outros. Quando, pelo vínculo da paz, nós respeitamos as diferenças uns dos outros, não impondo a nossa vontade pessoal, mas compreendendo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, naturalmente fortalecemos os laços de comunhão, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja na nossa igreja. Eu preciso aprender a respeitar as diferenças pelo vínculo que é Cristo Jesus e que nos traz a paz. Então, esse vínculo produz paz. O amor de Cristo, sem sombra de dúvida alguma, será sempre o vínculo que envolverá os nossos corações. E é interessante que, onde procede esse amor? 1 João diz que, amados, amemo-nos uns aos outros, pois esse amor procede de Deus. É Ele que nos faz olhar com otimismo para os irmãos que recebemos em nossa igreja, sabendo que foram trazidos por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Se cremos que o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo, realizada naturalmente, eu preciso buscar o quê? Humildade, compaixão, comunhão, para que não haja divisão no corpo de Cristo. Então, paz e harmonia são os elementos essenciais para que possamos viver e nos relacionar de forma efetiva. Quando nós nos esforçamos na solução de conflitos de maneira amorosa, graciosa, nós estamos refletindo o caráter de Cristo e fortalecendo esses laços de comunhão. Certa vez, Spurgeon, foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele disse assim: queremos unidade na verdade de Deus através do Espírito de Deus. Isso nos deixa buscar, nos deixa viver perto de Cristo, pois esta é a melhor maneira de promover essa unidade. Divisões na igreja nunca começam com aqueles que estão cheios do amor do Salvador. Quando meu coração está cheio da graça de Cristo, eu prossigo compreendendo a ação do Espírito Santo. E Paulo, ele completa dizendo assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O que fazer quando surgem conflitos, raiva ou irritação? Lá Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos para o final. Nestes últimos versículos, 4 a 6, Paulo, ele traz aqui um chamado acróstico trinitariano, ou seja, nele está presente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo agindo. E ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual de vocês foram chamados é somente uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Nesses 3 versículos, Paulo, ele conclui esta abordagem inicial, como deve ser o nosso relacionamento como crentes, falando sobre a unidade da igreja, afirmando que existe um só corpo, que é o mesmo Espírito que trabalha os nossos corações. Você percebeu que os hinos que foram cantados estão dentro da mensagem? Em algum momento eu disse para vocês qual era o título da mensagem? Não. Nem a última vez que eu preguei. Mas os hinos que vocês escolheram estavam dentro do tema da mensagem. Por que isso acontece? Se o seu coração está ligado ao coração do Pai, o Espírito Santo que fala ao meu coração é o Espírito Santo que fala ao seu coração. E é Ele que promove isso, não somos nós. Paulo conclui sobre a importância de buscarmos essa unidade na nossa família, na nossa igreja, na nossa denominação batista, baseado na fé comum em Cristo Jesus, que nos torna membros de um só corpo. Vou parar para pensar aqui nessas últimas palavras. Um só corpo é a Igreja Universal de Cristo Jesus, composta por todos aqueles em todos os tempos que receberam a Jesus como Salvador, aqueles que creram na promessa da vinda do Filho de Deus. É nessa que nós vamos nos encontrar, e com certeza você vai encontrar pessoas lá que você jamais imaginava que estava lá, e talvez você não encontre alguns que você pensava que estariam lá. É a Igreja Universal do Reino de Deus, é a igreja daqueles que foram salvos pela graça de Cristo e que vivem o amor do Pai e que foram chamados por Deus para serem filhos por adoção. Um só Espírito, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. Uma só esperança, refere-se à esperança eterna, baseada na fé da ressurreição de Cristo e na sua promessa de vida eterna, onde todos estaremos juntos. Um só Senhor, soberania de Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. Uma só fé no mesmo objeto que é Cristo, numa mesma esperança que é o amor do Pai derramado em nossos corações. Um só batismo que relembra a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. E aqui eu quero concluir, o último versículo diz assim: um só Deus e Pai de todos. Paulo fala do Deus que escolheu seu povo e o conduzirá até que Cristo volte, que é sobre todos, Deus que age continuamente, individualmente nas nossas vidas, por meio de todos, Deus que através dos dons que recebemos pelo Espírito Santo nos usa em seus propósitos, Deus em todos, Deus que na sua presença trina, Pai, Filho e Espírito Santo, está continuamente dentro de nós. Jesus lá em Mateus, no finalzinho, ele diz: eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Convido vocês a colocarem-se em pé. E eu quero ler e gostaria que vocês prestassem atenção e lessem comigo, encerrando a meditação desta noite, que terá sua continuidade na semana que vem, dos versículos 7 ao versículo 16, que fala que nós somos um corpo, e todos nós somos importantes para que a obra de Deus seja realizada. Vamos ler juntos? Vamos lá? Essa é uma oração de Paulo,
ele encerrou o ensino doutrinário com essa oração, dizendo assim, vamos lá? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga para aquele que está do seu lado, Deus te abençoe, e que possamos viver o ensino do apóstolo Paulo nos nossos relacionamentos. Façamos isso no nosso lar, no nosso trabalho. Se há alguma amargura, se há alguma dor, se há algum rancor no seu coração, se há alguma irritação, leva para o Senhor. Pede perdão e pede que Ele esteja transformando a sua mente, o seu coração, para que haja paz e haja alegria no seu viver. Vamos orar? Pai, as palavras do teu apóstolo Paulo são palavras que nos levam a compreender que nós precisamos viver num nível semelhante àquele que Jesus viveu, manifestando amor, manifestando humildade, manifestando longanimidade, mansidão, manifestando sentimentos que sejam puros no nosso coração, vivendo e nos relacionando a Deus num nível em que nós olhemos para o outro e vejamos nele, primeiramente, a presença de Cristo no seu viver. E vendo nele a presença de teu Filho no viver, possamos também conhecê-lo, conhecendo os seus dons, e como esses dons são importantes para a edificação da nossa vida. Pai, ensina-nos como igreja, ensina-nos como esposo, como esposa, como filhos, como netos, a vivenciarmos a Tua graça. E no partir do pão em nossos lares e na igreja, a cada momento, possamos viver em comunhão uns com os outros, tendo sempre um sentimento de amor, sentimento de perdão, sentimento de paz, pelo vínculo da presença viva de Cristo em nossos corações. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.